Eu ingressei no PPGLF no ano de 1999, então eu estou no programa há 20 anos, exatamente, e comecei estudando os agentivos denominais, designadores de ofícios, profissões. Então, analisei os sufixos ero, aio, ista, logo e gráfico à luz de um contínuo que leva em conta aspectos como educação formal, o grau de formalidade da profissão, entre outros aspectos. Mas, logo depois, eu enveredei para as fronteiras internas da morfologia. E, primeiramente, analisando as duas principais áreas da morfologia, que são a flexão e a derivação. Eu tentei mostrar, eu venho tentando mostrar ao longo desses anos, que a diferença entre flexão e derivação é uma diferença menos discreta do que parece, e a gente vem propondo um contínuo entre essas duas áreas da morfologia. Comecei analisando o gênero, o número e o grau, à luz dessa proposta, e os autores, alunos meus de mestrado e doutorado, analisaram outras categorias, como é o caso das flexões do verbo. Toda essa pesquisa me deu a primeira obra, publicada aqui pela Faculdade de Letras, que é o livro Flexão e Derivação. Logo depois, eu fui fazer um pós-doc na Unicamp com a professora Bernadette Abalme e acabei também me interessando pelas fronteiras externas da morfologia, mais exatamente a relação da morfologia com a fonologia. E, nesse sentido, passei a examinar mais de perto os processos morfológicos, tanto de formação de palavras, como também os processos que caracterizam a flexão, que não são concatenativos. Ou seja, aqueles processos que não necessariamente atuam com um encadeamento escrito de formas linguísticas. Meu principal ponto foram os processos de formação de palavras, que há muito foram relegados pela tradição gramatical, como é o caso do cruzamento vocabular, coisas que a gente encontra, por exemplo, em apertamento, que é a junção de apartamento com aperto, e boilarina, que é o cruzamento de bailarina com boi. E, nessa perspectiva, eu orientei diversos trabalhos de mestrado e doutorado sobre os vários processos de formação de palavras nessa linha, que foram o truncamento, a reduplicação, a ciclagem, a circunfixação, entre outros. E eu utilizei como referencial teórico nessas pesquisas, basicamente, a morfologia autossegmental e a teoria da osmolidade. E eles são frutos dessa linha de investigação, desse trabalho com a morfologia não concatenativa, dois livros. O primeiro é uma introdução à morfologia não linear, aqui eu falo dos aspectos mais teóricos, e o segundo, juntamente com os alunos da pós, que hoje são professores de universidades federais, de institutos federais, que é o livro Osmolidade em Foco, em que a gente procura abordar a teoria da osmolidade de forma mais palatável para alunos de graduação, por exemplo. Bom, ainda com relação às fronteiras internas da morfologia, mais tarde eu revi muitas das questões que foram abordadas no primeiro livro, no livro Flexão e Derivação, e fui convidado pela editora Contexto para reeditar o livro, mas como eu já tinha ideias totalmente diferentes, acabou surgindo um novo livro, fruto de pesquisas mais recentes na área, que acabou substituindo Flexão e Derivação em português, que é esse aqui, o livro da Contexto, Iniciação aos Estudos Morfológicos, passou a ser um livro de referência em várias instituições de ensino superior, inclusive para ingresso nos programas de mestrado e doutorado. Fazia parte de uma linha já extinta chamada Língua e Interface, Morfologia e Semântica. Nessa perspectiva, então, claro aí, o foco era a interface dos processos de formação de palavras com questões semânticas, como a polissemia, a metáfora, a metonímia. Atuei em parceria com alguns professores aqui do programa, é o caso da professora Maria Lúcia Leitão, e com professores de outras instituições, como é o caso da professora Sandra Bernardo, da professora Lívia Ferrari, aqui do programa de Linguística.
E dessa investigação resultou uma abordagem totalmente inédita no Brasil para tratar a formação de palavras como um todo, independente se composição ou derivação. E aí, dando sequência a esse meu interesse pelas fronteiras internas da morfologia, eu comecei a estudar os limites entre a composição e a derivação. Também propus a existência de um contínuo, quer dizer, seriam povos prototípicos de um contínuo, e a gente vem abordando esses fenômenos que estão na interface composição-derivação, como é o caso da recomposição, da composição neoclássica e da formação em splinter. Isso acabou resultando nesse livro também, editado pela Contexto, que é Morfologia Constitucional, já é um livro mais voltado para o público de pós-graduação, onde a gente aplica esse modelo, que é o modelo inicialmente proposto por Gert Boy, da Universidade da Holanda, ao português. Na verdade, pelo programa de pós-graduação, eu estou desenvolvendo dois projetos. Um deles versa sobre as fronteiras entre a composição e a derivação, como eu falei. Esse projeto, inclusive, foi contemplado com o Prêmio Cientista do nosso Estado, em 2016. Eu esqueci até também de dizer que, desde que eu componho o quadro docente do programa, eu sou bolsista de produtividade e pesquisa, comecei no nível 2, naquela época, em 99, hoje eu sou um quadro no nível 1D. Mas, voltando à questão, eu trabalho em duas áreas atualmente, né? Na formação de palavras e nos limites entre a composição e a derivação, e também, agora, mais recentemente, como eu estou vinculado à linha língua e ensino, a gente vem tentando, junto com o grupo do qual eu faço parte, que é o NEMP, também é importante ressaltar, foi criado em 2003, é um núcleo de estudos morfológicos do português, e a gente tem uma produção voltada tanto para ensino superior, como é o caso desse livro aqui, Processos Marginais de Formação de Palavras em Português, que eu organizei com alguns alunos do doutorado há uns tempos atrás, e é o caso também desse livro, Atuais Tendências em Formação de Palavras em Português, também foi publicado pela Contexto, pela Pontes, em que a gente vem tentando trazer essa questão, pelo menos para a graduação em letras, e o interesse é posteriormente aplicar ao ensino mesmo fundamental e médio, já que parte do grupo trabalha no Instituto Federal de Educação Tecnológica, IFRJ, outros do Cefet. Então, no grupo nós temos professores de outras instituições, também federais, e docentes que atuam mais no nível médio, e por isso a gente está voltando agora nossas atenções para possíveis aplicações da morfologia, da teoria morfológica, ao ensino. Eu sou bastante eclético no que diz respeito à teoria. Hoje em dia, a gente trabalha mais num enfoque baseado no uso, num enfoque construcional mais baseado no uso, mas quando eu abordo as questões de interface, fonologia e morfologia, que também continuo investigando até hoje, o enfoque é a teoria da optimalidade. Esse modelo baseado não em regras, mas em restrições organizadas numa escala de preferência interlinguística. Posso comentar os resultados das pesquisas que foram desenvolvidas e orientadas, fazendo referência a esse livro aqui. Chama Novos Horizontes da Pesquisa em Morfologia, que saiu pela Pontes em 2017. E esse livro sintetiza parte da produção científica que foi publicada pelo grupo. Eu organizei esse livro e aqui a gente tem artigos de ex-alunos em várias frentes de trabalho do NEMP. Na interface morfologia semântica, na interface morfologia e fonologia, nas fronteiras internas da morfologia, da flexão com a derivação e da composição com a derivação. Bom, a produção que eu considero mais relevante foi desenvolvida por mim aqui ao longo desses 20 anos de PPG Leve, é um livro recém-lançado pela editora Parábola, Morfologia. Esse livro reúne toda a pesquisa que foi feita ao longo desse tempo
e faz parte de uma coleção chamada Linguística para o Ensino Superior. Eu tive a honra de receber esse convite, aceitei um desafio, né, de colocar de forma clara e de ser uma obra de referência para os cursos de letras. A proposta da parábola é essa, de ser uma obra de referência para todos os cursos de letras. Então, eu tentei, muitas vezes, ser o mais didático possível para poder abranger os alunos das universidades dos mais variados estados brasileiros, de forma clara, mas também sem perder a mão das novidades, né, dos avanços na pesquisa e morfologia. Pelo programa de pós-graduação em letras vernáculas, eu orientei já mais de 60 trabalhos, mais de 40 dissertações de mestrado e mais de 20 teses de doutorado. Alguns foram meus alunos de iniciação científica e continuaram comigo durante o mestrado e durante o doutorado, que muito me orgulha, né, ver que a gente pôde contribuir tão diretamente com a formação de hoje pesquisadores de excelência que atuam em outras universidades. Então, por exemplo, desses 22 orientados de doutorado, 19 trabalham em institutos federais, universidades federais, e 3 deles em secretarias municipais e estaduais de ensino, o que mostra que o programa de pós-graduação tem um enorme potencial, né, de colocar no mercado professores e pesquisadores altamente qualificados. Estou dando atualmente, no atual semestre, um curso em conjunto com o professor Vitor Vivos, que foi aluno aqui do programa, tanto no mestrado quanto no doutorado. Ele já tem 10 anos de Instituto Federal e a gente está ministrando um curso chamado Morfologia e Ensino, exatamente para tentar mostrar de que maneira a gente pode reverter essa pesquisa teórica toda em resultados práticos, né, no ensino de português, tanto no nível fundamental quanto no nível médio. E a gente já está preparando um e-book, em princípio seria um e-book. Vários alunos estão engajados nessa parceria dos integrantes do NEMP, que são professores do Rio de Janeiro, basicamente, né, dos institutos federais, da Universidade Federal Rural, da UF, da UERJ, basicamente, o NEMP é uma instituição fluminense, mas também tem parcerias na UFBA, com a professora Juliana Soledad, que está elaborando um dicionário de antropônimos do português do Brasil. Eu faço parte dessa equipe, que tem na Bahia, mas também tem braços na Universidade de Coimbra e também em Moçambique. Também tem uma parceria com a professora Graça Vitor, da Universidade de Coimbra, e a gente vem trocando alunos e ideias, até em trabalhos de coautoria, e com a professora Alina Vilalva, que é da Universidade de Lisboa, com a qual eu tive a oportunidade de publicar um livro no Handbook of Portuguese, que é o capítulo sobre morfologia. Eu diria que eles são muito bem-vindos, todos aqueles que tiverem interesse em morfologia de uma forma geral, em formação de palavras, ou nas fronteiras da morfologia, que podem entrar comigo, porque eu estou aberto a contatos. Serão bem-vindos.